Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal HC Espiritual. O meu nome é Helder Correia. Estamos de volta à gravação aqui dos vídeos no canal. Espero que vocês se encontrem todos bem. Muito obrigado pela presença. Eu estive um pouco ausente aqui do canal durante umas semanas porque período de férias com a família, restabelecer energias, fazer uma pausa é fundamental. Todos devemos fazê-lo, cada um à sua maneira, mas é algo que é bem preciso. Mas estamos aqui de volta. Eu decidi fazer uma publicação no próprio canal do YouTube a solicitar temas, sugestão de temas de vossa parte. Houve um comentário por parte de uma pessoa que assiste os vídeos do canal, chamada Cláudia Andrade, pelo qual agradeço desde já o apoio e a presença nos vídeos, os comentários. E a Cláudia sugeriu que eu falasse um pouco sobre sintomas da mediunidade. Antes de falarmos então aqui do tema sugerido, dizer-vos que a mediunidade sempre fez parte também de mim, do meu processo de vida, do meu processo espiritual, mas definitivamente não é algo que eu falo muito no canal, não porque não vivencio, sim eu vivencio, mas de facto é algo que eu não trago muito, até nem existe um motivo assim, acredito que não haja um motivo concreto por isso acontecer. Talvez pelo facto de eu mexer mais com a parte da projeção e gostar mais da projeção da consciência, da clarividência, dos chakras, mas está tudo correlacionado, embora sejam temas distintos, mas a mediunidade eu não falo muito e desde já aproveitar para fazer uma sugestão, se vocês querem mais conteúdo sobre mediunidade, além de comentarem a dizer exatamente isso, a apelar para que eu faça mais vídeos sobre isso, vou fazer uma sugestão de um canal de um querido amigo que lida muito no conteúdo do canal dele, não só com isso, mas é um dos temas centrais que ele aborda, o canal chama-se Igor Ventura, Mediunidade e Autoconhecimento, acredito que ainda seja este o nome. O Igor Ventura trabalha com a parte mediónica, de divulgação, de uma forma assim com muita base. Ele faz solicitação de obras, faz um estudo contínuo semanalmente. Igor, se estás a ver este vídeo, um abraço, meu querido amigo, e eu deixo esta sugestão. É uma das pessoas que eu sugiro, assim, que vai trazer e traz conteúdo ligado à parte mediónica de uma forma assim bem embasada, uma forma salutar e assim de forma leve. É uma recomendação minha. Antes de falarmos então dos sintomas da mediunidade, eu vou falar com base na experiência pessoal. É claro que o estudo aqui é sempre necessário, claro que sim, mas aliando ao estudo tem a prática e eu já vivenciei situações de cariz mediónico na minha vida, já tive episódios, portanto eu vou trazer isso como base de falar dos sintomas possíveis dentro da parte mediónica e fazer uma definição rápida para quem não tem um conceito assim do que é a mediunidade. Mediunidade é o intercâmbio, assim de uma forma bem simplista, é o intercâmbio entre o plano físico, o plano terreno, para com o plano espiritual. Ou seja, é quando nós somos esse meio de interferência, de intercâmbio, esse veículo, essa ponte entre o físico e o espiritual, sendo que nós próprios, em essência, somos seres espirituais na matéria, mas alguns de nós trazemos já um potencial, uma sensibilidade de trazer o cariz mediónico de uma forma mais contundente, de uma forma mais expressiva no nosso dia-a-dia. Outros, ainda que eu acredito que cada pessoa desenvolvendo os seus centros de energia, os seus chakras, pode desenvolver uma maior sensibilidade energética. Portanto, mediunidade pode ser um potencial pré-adquirido na encarnação, portanto, pode vir de bagagem, vamos lhe chamar assim, e eu vou explorar isso aqui no vídeo, mas pode também ser desenvolvido, esta capacidade de sermos um intermediário entre planos. Existem vários fatores que podem mostrar um cariz de mediunidade no nosso campo, na nossa potencialidade, e um dos índices mais fortes que vêm trazer viabilidade é a sensibilidade energética. Portanto, nós quando
temos uma sensibilidade não só para com os ambientes, mas também para com as auras das consciências alheias a nós, e estou a falar no cariz físico, portanto, consciências encarnadas. Quando há uma sensibilidade, isso pode ser um índice de um desenvolvimento mediúnico. Portanto, quando nós captamos um ambiente, embora o chakra umbilical é um mapeador energético do nosso campo, portanto, através do chakra umbilical nós podemos fazer um rastreio energético do local onde nos encontramos, e isso é um potencial anímico, não é mediúnico. Podemos fazer esse rastreio, podemos até ter uma psicometria, que seria o acesso, vamos dizer, da memória energética do local, da aura do local, mas passa a ser um potencial mediúnico quando existe uma interferência. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos ter uma sensibilidade num local, que assim pode ser um local mais denso, e nós sentimos, captamos essa sensibilidade, e o próprio local começa a repercutir energeticamente na nossa própria expressão. Nós podemos nos sentir pesados e de repente trazer ali algo com um cariz que extrapola mais do que a leitura energética. Começa-se a configurar na nossa própria expressão. Começamos a não nos sentirmos bem, a captar alguma coisa, e isso, embora pode existir ali uma clara audiência, podemos ouvir sons psíquicos que não são sons físicos, ou até uma clarividência que não é mediunidade, podemos ver algo na nossa tela mental, na nossa visão espiritual, mas podemos trazer essa captação e essa sensibilidade, e ao trazer pode surgir este intercâmbio. Seria já um possível índice de mediunidade. Portanto, a interferência energética e o mapeamento energético não são fatores mediúnicos, podem ser potenciais de sensibilidade. As presenças extrafísicas, por exemplo, no local, aquilo que chamaríamos espíritos, que se apresentam e configuram um maior índice de expoente energético no local, ou seja, o duplo energético, o espiritual do local, vamos dizer assim, o duplo, a contraparte espiritual do local, pode representar uma configuração que, ao ser captada pela nossa sensibilidade, ao termos essa interferência, se ela começar a extrapolar para a nossa própria expressividade, pode isto passar a ter um cariz mediúnico. Esta captação pode ter, de uma forma até involuntária, uma oscilação emocional. Ou seja, a pessoa que tem uma sensibilidade, uma potencialidade, uma predisposição mediúnica, pode captar oscilações, situações que têm um cariz, uma leitura emocional dos espíritos envolventes. E ao captar, pode até involuntariamente achar que essas emoções, essas variações emocionais, vêm dela própria. E isto já aconteceu comigo, quando a pessoa não tem ciência da parte espiritual, pode achar que vem dela própria. E essa oscilação emocional pode vir de diversas formas, e a pessoa achar que é dela e não ser. Pode ser algo que está a vir de fora e ela está a captar. Daí aquela mediunidade mais sensível, aquela mediunidade que capta das auras envolventes, não só das auras encarnadas como desencarnadas, situações de cariz emocional. Mas é importante também ressalvar que a própria pessoa pode ter um cariz emocional oscilante, pode ser uma característica da própria pessoa. Portanto, isso não quer dizer que é mediunidade. Há pessoas que têm como tendência a impulsividade, conseguem passar do 8 para o 80 do cariz emocional de uma forma muito rápida. Pessoas que diríamos no hinduísmo rajásicas, ou seja, pessoas que têm muita energia, muita impulsividade e que oscilam bastante emocionalmente. Isso já é uma expressividade da própria pessoa. Agora, se a pessoa tem um mínimo de conhecimento de qual é a sua média emocional e de repente surge ali uma tristeza, algo emocional discrepante em relação àquela que é a sua atualidade, àquele que é o seu momento assim
mais alongado, a média daquilo que tem sido o seu momento, se é algo assim, sem qualquer senso de lógica, que surge emocional, pode ser um índice de mediunidade. Pode ser a nossa aura, porque há pessoas que têm uma aura mais expandida e trazem uma conexão forte com a contraparte espiritual. Então, essa aura dilatada, essa aura mais solta, configura energeticamente, até por clarividência, ela pode ser vislumbrada através da clarividência, a pessoa ter uma aura mais solta e ter este intercâmbio constante com o espiritual, o que não é saudável se a pessoa não tiver não só a ciência sobre isto, sobre ela própria, como também não trazer isso para a prática, porque a pessoa que tem uma capacidade mediúnica assim bem elevada, uma mediunidade ostensiva, necessita de trazer cuidado para isso. E o cuidado vem de, primeiramente, saber o que é mediunidade, já falámos sobre isso, ter a ciência de que tem essa mediunidade através de vários acontecimentos vividos na prática, que o conjunto desses fatores trazem uma viabilidade, trazem algo concreto que diga à pessoa sim, de facto existe aqui um potencial mediúnico da minha parte, mas a pessoa sente que isso já veio com um propósito. E agora tocamos na parte de porque algumas pessoas já trazem uma predisposição mediúnica. Há quem associe isso automaticamente ao karma, ou seja, a situações de outras existências no terreno, na matéria, onde a pessoa, para ir queimando a sua ficha kármica, vamos dizer assim, veio já com esta predisposição mais aflorada para meter em prática o intercâmbio com o espiritual e fazer trabalhos mediúnicos, ajudar desta forma perante aquilo que fez lá atrás de uma forma menos harmoniosa e que fez gerar karma, ação e reação, gerando situações que agora, através da mediunidade, auxiliando através da mediunidade espiritualmente, a pessoa vai queimando esse karma. Isso pode ser uma das situações. Mas uma outra situação que também é verdade e que acontece muito e que é viável de trazer é a própria pessoa já em outras existências ter mexido com a parte espiritual, seja de que maneira for, e isso ser algo que ela própria trazia como prática, o desenvolvimento das bioenergias, a sensibilidade, o estudo. Então, pessoas que já mexeram com a parte espiritual podem trazer um cariz mediúnico de desenvolvimento, como também um cariz de clarividência, um cariz de desenvolvimento dos chakras. Pode ter isso, os sonhos, a parte onírica ligada à parte espiritual, a projeção da consciência. Tudo isto pode culminar em situações que já vivenciamos e que vêm na nossa aura e que depois vão abrindo, vão desenvolvendo à medida que nós vamos maturando, criando maturidade. E é claro, há pessoas que em criança já têm uma aura muito solta e que já vivenciam mediunidade e clarividência, desde muito novas, desde crianças. Agora, é claro que, sendo por karma, sendo por desenvolvimento, é algo que a pessoa tem que ter em consideração e tem que tentar conciliar isso com a sua vida prática. Não é extrapolar isso para a única grande missão a fazer, não, mas se é algo que repercute nas nossas energias, repercute no nosso emocional, tem que gerar algo concreto na nossa prática. Nós temos que cuidar das nossas energias, perceber quando é que pode estar a vir, quando pode ser algo externo, quando é algo que não é nosso, perceber isso. E não só do emocional, também dos pensamentos. Pode surgir pensamentos que não estão a vir de nós. A pessoa também deve perceber isso e trazer esta prática constante para a sua vida. Ou seja, trazer a mediunidade como algo que faz parte dela. E ligar isso, conectar isso com todo o conjunto de fatores da sua vida e harmonizar isso da melhor forma. Há pessoas que podem trazer uma mediunidade ostensiva e onde trabalhar com um grupo, seja de que linha for, com a parte mediúnica, faça sentido na sua existência. A pessoa ter a mediunidade
da psicografia, a pessoa ter a mediunidade de atendimentos espirituais. Por exemplo, eu faço atendimentos e a mediunidade é um dos fatores que pode surgir e já surgiu. Portanto, pôr em prática esse desenvolvimento que já veio ou que foi potenciado nesta existência é fundamental pôr em prática. Esta sensibilidade muitas das vezes surge com um motivo e muitas das vezes nós tivemos uma pré-condição antes de encarnar. Já viemos com isso para trazer em desenvolvimento. Então temos que pôr em prática. Se isso faz parte da nossa ficha kármica, vamos dizer assim, devemos pôr em prática isso, mas claro, de forma harmoniosa. Muitas pessoas falam em intuição. Eu vou dar a minha visão sobre a intuição. É algo individual. É a nossa capacidade de entrar em contacto mais profundo com a nossa aura, com o nosso registro áurico de consciência. Portanto, todas as nossas existências culminam em algo que fica na aura. Fica na aura. E quando nós vivenciamos algo parecido, tem um padrão similar, ou algo totalmente condizente com algo que já fez parte da nossa experiência, a intuição surge em sentimento. É algo interior, não é algo mediónico. Quando nós tentamos trazer essa intuição para o racional, pode passar a deixar de ser intuição, porque nós podemos levar para uma discrepância ou para algo que não teve muito a ver com o princípio dessa mesma intuição. Agora, esta capacidade de interiorização, de autoconhecimento daquilo que nós sentimos, pode, ou seja, a intuição pode surgir de nós, mas pode ser potenciado, por exemplo, através de um guia espiritual, trazendo algo que nós sentimos. Mas não só dos guias, também pode ser de um encosto, pode ser de um assédio espiritual. E claro, a pessoa, ao desenvolver a capacidade de compreensão de quando é que esta mediunidade acontece, pode começar a entender, por exemplo, o princípio de um assédio. Por exemplo, comigo, eu já começo a compreender quando momentos na minha vida estão a ter uma maior abertura para um possível assédio espiritual, e isto acontece com muitos de nós, e o assédio não acontece apenas por nós darmos uma abertura, nós podemos sofrer um ataque, mas isso é mais raro, ok? Mas pode acontecer também, principalmente pessoas que mexem com atendimentos, ajudam através da divulgação, através do atendimento, através do trabalho mediónico. Pode ser suscetível essa pessoa de ter ataques, ou seja, assédios espirituais, mas também pode surgir por uma brecha, por algum momento onde nós baixamos a guarda e começamos a ter pensamentos não muito harmoniosos, sentimentos, emoções que não estão assim muito compatíveis com uma harmonia, com um equilíbrio dentro de nós, e lentamente sugestões podem aparecer que podem ser processos mediónicos, na medida em que não estão a vir de nós próprios, estão a ser julgados no nosso campo mental, no nosso campo emocional, vindos de fora para potenciar cada vez mais essa abertura de um processo de assédio. É preciso também termos isto em ponderação. Uma coisa muito importante para quem lida com a parte mediónica de uma forma mais ostensiva é termos a consciência de que o equilíbrio é fundamental. Não se pode atender, não se pode realizar trabalhos mediónicos, sejam eles individuais ou coletivos, quando nós próprios não estamos equilibrados. É também importante ter em consideração o cansaço físico. Muito do que é o nosso ectoplasma. O ectoplasma é uma energia mais densificada, expelida pelos nossos orifícios do corpo físico, portanto uma energia que vem do nosso campo energético do corpo físico. É importante nós sabermos que esse ectoplasma é utilizado para quem faz trabalhos mediónicos e gera cansaço, portanto uma alimentação rica em hidratos de carbono que trazem energia, o descansar nos momentos em que devemos descansar, e só podemos auxiliar os outros tendo como primeira instância o nosso próprio conforto. Isto não é dizer que nós devemos ser egocêntricos, não, mas é a preocupação de que a nossa existência passa primeiro por nós, e só quando nós estamos bem é que podemos extravasar isso para o auxílio espiritual. Portanto, é fundamental termos esta consciência.
Falei de repercussões assim do foro mais psíquico, espiritual, emocional, mas também existem repercussões no físico. O nosso corpo físico ligado por um campo de energia chamado uplitérico ao corpo espiritual, e ele expressa também, no seu mecanismo, expressa também leituras mediónicas. Por exemplo, de repente um arrepio sem motivo aparente, pode não ser por causa disso apenas, pode ser de repente uma corrente de ar mais fresca que gerou esse arrepio, mas o arrepio pode ser uma leitura mediónica. De repente calafrios aqui na nuca, bocejar, a variação das energias e também dos acoplamentos áuricos, principalmente com o extrafísico, essa variação e o acoplamento áurico com o espiritual pode trazer o bocejo. Portanto, bocejar pode ser um índice também de mediunidade no físico. E para aquelas pessoas que têm um potencial derivado à sua aura ser mais solta, e principalmente aqui através do chakra do úmero, chakra umeral, pode ter aqui um potencial de incorporação. As pessoas gostam de chamar incorporação, é um acoplamento áurico. Pode acontecer isso, a pessoa ter esse potencial. Eu sei que tenho, porque já aconteceu comigo. Numa fase da minha vida eu tinha variação emocional assim muito impulsória, e eu mais tarde percebi que vinha do espiritual, mas não só, eu já tive prestes a incorporar, e principalmente aqui, lembro-me que a aura aqui lateral traz esse potencial, talvez até de psicografar, ou seja, trazer a parte motora através do acoplamento áureo com o espírito, trazer a parte motora do braço, derivado a esta aura mais solta, e eu ter a aura mais solta. Algumas pessoas podem ter esta capacidade de incorporar ou de trazer psicografia, psicofonia, práticas que nós podemos fazer, coisas simples como movimentação das energias. Claro que também vai ajudar a ativação dos centros de energia, energizar os chakras, a natureza como auxílio, a natureza como conexão. Através da natureza nós temos os elementos, temos ambientes não muito densos com formas de pensamento, e isso gera um potencial de extravasar energias através dos pés, por exemplo, e ir limpando a aura. Banhos também, banhos com ervas. O sal grosso é muito falado, não deve ser utilizado constantemente, mas podemos de vez em quando dar um banho de sal grosso do pescoço para baixo. Também pode ajudar a limpar o campo energético, e a mediunidade, quando não é tratada, pode trazer oscilação e desarmonia. Não podemos esquecer, mais uma vez digo, patologias que fazem parte da própria pessoa, portanto bipolaridade, oscilação emocional, que já é da própria pessoa, nem sempre tem a ver com a mediunidade, mas pode ter a ver com a mediunidade. É importante ponderarmos e trazermos sempre estas autoleituras para refletirmos sobre se isto existe, e não ignorar a mediunidade também é fundamental. Foi este o vídeo que eu decidi trazer sobre os sintomas da mediunidade, uma solicitação de uma pessoa que assiste o canal. Muito obrigado pela solicitação, muito obrigado pela atenção de todos vocês, e é isso, pessoal. Muito obrigado, muita paz e muita luz, e até um próximo vídeo no canal.